Kuroshitsuji, ou Black Butler, é um mangá que tá tendo a publicação desde 2006 e ainda não está finalizado por conta do hiato da sua escritora Yana Toboso. Kuroshitsuji também tem anime e tá pra ganhar a sua próxima temporada, o Arco da Escola, agora em 2024. Mas eu não vim aqui falar do anime, eu vim falar do mangá porque, mais uma vez, o mangá é superior. Primeiro vamos explicar o anime. O anime estreou em 2008 e ele foi anunciado e vendido de uma maneira totalmente errada sobre o seu gênero, porque Kuroshitsuji é um mangá sobre fantasia sombria, mas ele foi vendido como um yaoi. E por conta disso, ele acabou atraindo um público que não era o alvo, obviamente, porque ele foi vendido de uma maneira totalmente errada e a maior parte dele é filler. A segunda temporada inteira dele é filler, mas também saiu as adaptações originais do mangá, que é o Book of Circus, Book of Murder e Book of Atlantic, e tá pra sair, como eu disse, o Arco da Escola. Kuroshitsuji ficou conhecido por conta do seu estilo dos personagens e de suas personalidades, já que todos os personagens de Kuroshitsuji exibem uma personalidade muito característica deles. Uma coisa que é muito legal de você ler, se você perceber já. A história de Kuroshitsuji. Kuroshitsuji conta a história sobre Ciel Pentonhaven, que busca vingança pelos seus pais. Sua casa foi incendiada com toda a sua família dentro e ele acabou sendo sequestrado e logo depois vendido para um grupo religioso, entre aspas. Esse grupo, ele tinha várias crianças e eles estavam tentando invocar um demônio. E eles conseguiram invocar o demônio. O problema é que a sede de vingança e a raiva do Ciel naquele momento foi muito mais forte e o demônio foi fechar um contrato com ele, uma criança. Logo após fechar o contrato com o demônio incendia todo aquele lugar e eles acabam voltando para o local da sua mansão. O que o Sebastian reconstrói ela inteira e ali os dois começam a aprender juntos. Também descobrimos que Ciel tem uma noiva chamada Elizabeth e uma tia que a gente conhece ela por Madame Red. A família Pentonhaven tem o trabalho de ser o cão de guarda da rainha, o que o Ciel, mesmo sendo uma criança de 12 anos, vai herdar isso, ele vai fazer isso. Afinal, ele é o único dos Pentonhaven que está vivo. E é o que ele começa a fazer. Ele assume o trabalho de ser o cão de guarda de rainha e agora você imagina uma criança de 12 anos vendo cenas totalmente horríveis. Mas também não é o berserk da vida, gente. É um negócio ali... É um negócio clean, sabe? Um negócio que você fala, caralho, que legal, vamos ver. Apesar de ser uma história incrível, Kuroshitsuji está caindo no esquecimento. Vamos dizer que isso realmente está acontecendo, já que cada vez mais a obra tem menos quantidade de páginas sendo publicada a cada mês e a história, pelo jeito, não está perto nem mesmo longe de finalizar. Como eu falei no meu vídeo de Hanako, eu sou uma pessoa que lê muito com sentimentos. Então vamos falar sobre os personagens e o que você vai sentir durante a história deles. Elizabeth. Cara, a Elizabeth, ela é uma personagem que desde o começo ela tenta se parecer fofa, pequenininha, meiga, mas ela não é assim. Como ela mesma diz no filme do navio, a maioria das garotas aprendiam costura, como ser meigas e esses tipo de coisa, mas ela não. Ela aprendia a como lutar com espadas, ela aprendia esgrima. E uma coisa que ela tem sempre em mente, porque uma vez o Ciel pegou e olhou pra disse que achava assustador que a sua mulher, a sua noiva, fosse mais forte que ele. E isso impregnou na cabeça da Elizabeth. E quando ela vê o Ciel após tudo que aconteceu na mansão, quando ele volta com o Sebastian, ela percebe que ele tá menor. E por conta disso, ela começa a usar sapatos sem salto, sapatos de salto baixo, porque ela vê que o Ciel tá se esforçando para se parecer adulto, para ser reconhecido pelos outros adultos. E ela quer que o Ciel se sinta confortável, que não se sinta como se ela fosse a sua sombra, uma coisa maior que ele. Então por isso que ela começa a agir de um jeito bobinho, um jeito mais alegre, mais escandaloso. Mas a Elizabeth não é assim. Tanto que nos arcos mais pra frente você consegue ver o quão a Elizabeth tá angustiada, o quão confusa ela tá. Ela é uma das personagens femininas que eu já vi mais bem escrita, porque você realmente consegue entender a feminalidade dela e consegue entender tudo que ela tá passando, tudo o que tá acontecendo, o que se passa na cabeça dela. É uma personagem que, assim, olha, eu acho que de todos os mangás que eu já li, é uma personagem, assim, que ela realmente mora no meu coração, porque ela é realmente muito bem escrita. O Sebastian. Primeiramente que o Sebastian, ele é feito para ser o destaque visual do mangá. Ele é lindo, ele sabe que é. Todos nós sabemos, vamos ser bem sinceros, nós somos, e Kuroshitsuji também sabemos disso. Isso é justamente a parte do charme dele, porque ele é um traiçoeiro, ele engana
quem tá lendo, ele engana os personagens. E muitas vezes você consegue ver na trama que tem gente tentando descobrir sobre ele, porque ele não é humano, ele faz coisas sobre humanos, usando a desculpa de o que seria de mim se o mordomo dos Pentohive não pudesse fazer isso. O que todo mundo meio que releva, porque todos os servos da casa Pentohive são meio birutum-tum das ideias. Meirin. A Meirin é um bom exemplo disso. Ela é uma mulher toda atrapalhada que usa óculos, então você pensa, nossa, ela deve ter uma visão ruim. Mas na verdade, ela é uma sniper. Ela tem os olhos extremamente bons, mas a longa distância. O próprio Ciel, o protagonista, ele é extremamente muito interessante, porque, bom, aqui vai um spoiler do mangá, mas na verdade o Ciel não é o Ciel. Confuso, pois é. Ciel, na verdade, tem um irmão gêmeo, que era o irmão que nasceu primeiro, que iria herdar todas as terras do pai, todas as terras da família, iria herdar o nome Pentonhive. Mas, lembra que eu falei que eles foram sequestrados? Então, o irmão do Ciel foi o sacrifício para que o demônio viesse ao mundo dos humanos. Quando você começa a ver mais sobre esse elfo, você vê as lembranças dele, você começa a ver que a relação com a família dele, por ser o segundo filho, não era legal. O Ciel era mais frágil que os outros. O nosso Ciel pegar e começar a falar que, como ele não vai herdar tudo, ele quer abrir uma fábrica de brinquedos. E o irmão meio que o repreende, que fala que ele devia abrir uma ferroviária. E o irmão fala o quão difícil, o quão triste ele ficaria se o Ciel fosse pra longe, sabe? Os gêmeos continuam se amando da mesma forma, amando um ao outro, querendo proteger um ao outro. E o Ciel, o nosso Ciel, ele demonstra ser mais fraco que o Ciel original, e o Ciel original promete que vai proteger ele até o fim. Mas a gente sabe que não foi isso que aconteceu. Quem lê o mangá sabe quão aterrorizante foi aquela cena em que a gente vê que o Ciel original está vivo. E ele, com certeza, vai atormentar a vida do nosso Ciel. Na verdade, ele atormenta a vida do nosso Ciel. Ele está atormentando até mesmo nos arcos atuais. Undertake. Cara, que personagem muito bom também. Apesar de... Eu vou falar um crime agora, mas eu não sou tão fã do Undertake. O Undertake, eu tenho uma relação de desconfiança com ele. Desde o começo, quando eu vi que ele tava servindo mais como alívio cômico, eu vi e fiquei muito desconfiada, porque ele parecia ser bobinho demais pra aquilo, sabe? Um dono de uma funerária e o qual o Ciel usa pra tirar informações, e ele parece ser bem peculiar, esquisito e estranho. As suas primeiras impressões, você já vê que ele não é um cara normal, e você tem toda a razão, porque o Undertake é, na verdade, é o Shinigami lendário que fugiu. Ele tinha um objetivo, o que acontecia após a morte, basicamente isso. Então, o que ele começou a fazer? Ele começou a estudar como pôr memórias para rodar em pessoas que já morreram, para ver o que acontecia, porque um dos seus motivos era trazer o Ciel de volta. Então, a culpa do Ciel estar viva é basicamente do Undertake, que salvou ele, mesmo ele não tendo mais uma alma. Uma coisa muito boa também de lembrar é a relação que o Sebastian tem com o Agni. O Agni foi praticamente o primeiro humano em que o Sebastian respeitou, ele mostrou interesse. Não da forma que ele mostra interesse normalmente, que é pela alma, por sabor, enfim. Ele realmente admirou o Agni. Ele falou exatamente no momento em que o Agni morreu, com o Agni nos seus braços, que ele foi um mordomo exemplar. Ou é uma coisa muito legal de ver, porque o Sebastian, ele é um demônio, ele não tem sentimentos, ele só tem um interesse próprio dele, que é consumir a alma do Ciel e fazer ela ficar rancorosa o máximo possível para que ela fique mais saborosa para ele. E para ele, isso é como apenas segundos, já que o tempo de vida dele é totalmente diferente dos humanos, enquanto pro Ciel vai se passar uma vida inteira, pro Sebastian vão ser apenas segundos. Vai ser um tempo curto. E ele não se importa o quanto ele vai ter que aguentar aquela fome para conseguir a alma. Nessa jornada dele, ele reconhecer um humano como exemplar é uma coisa muito interessante de se ver. Ainda mais que a morte de um personagem tão importante como o Agni, tivemos o desenvolvimento de um outro personagem muito importante também, o Príncipe Soma. Já que o Príncipe Soma dependia do Agni para tudo, e quando ele não tem o seu braço direito, ele se sente também destruído, e agora ele vai lutar. Ele vai lutar ao máximo para achar o culpado, para achar o responsável por tirar o seu braço direito. Que desde o começo ele tá lá buscando ser uma pessoa melhor, buscando o seu desenvolvimento. Então, quando você vê que aquele personagem só desenvolveu quando ele
perdeu algo, que ele sentiu na pele todas as palavras maldosas que o Ciel disse, ele entende aquilo. E agora ele entra na sua própria jornada para achar o culpado, para achar a pessoa que fez aquilo. O que faz uma contraparte muito legal com o Ciel, já que o Ciel vingança com as próprias mãos contra as pessoas que fizeram aquilo com ele, com sua família, porque quem matou o Agni foi o Ciel original. Só que ele não sabe sobre o gêmeo e não sabe que o gêmeo tá vivo. Então ele acha que foi o Ciel, a pessoa que ele vinha falando ser o melhor amigo dele.